Finalmente, depois de diversos adiamentos, um dos filmes mais aguardados dos últimos anos chegou aos cinemas. Baseado em um dos maiores clássicos da literatura de ficção científica, o filme Duna ele chega com o potencial de ser um futuro clássico do gênero. E é exatamente sobre esse filme que eu irei comentar aqui com vocês, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre o filme Duna. Então já aqui no começo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like e bora lá começar esse vídeo. Logo de cara, eu já vou comentando aqui pra vocês que mesmo eu nunca tendo lido o livro, eu adorei esse filme. E normalmente aqui no canal eu sempre comento sobre essa questão de ficar comparando o livro com o filme, ser algo um pouco injusto, pois são duas formas completamente diferentes de se contar a história. E um filme, por mais que ele seja baseado em um livro, o filme ele precisa se sustentar por si só. E talvez o filme Duna seja um dos poucos exemplos de filme que eu acredito que as pessoas elas pelo menos poderiam ter um breve conhecimento sobre a história e sobre alguns conceitos, senão ela pode acabar se perdendo um pouco na história. E quando eu fiquei sabendo da existência desse filme, eu via toda a empolgação dos fãs em relação a esse filme, e eles comentando sobre o potencial que esse filme tinha, e eu ia me empolgando junto, ia pesquisando algumas coisas à parte, em vídeos no YouTube, como por exemplo, e eu me empolguei ainda mais quando eu fiquei sabendo que o Denis Villeneuve seria o diretor desse filme, que atualmente é um dos diretores que eu mais gosto. E logo de cara você percebe que ele traz todas as suas características estéticas para o filme Duna, que ele conta a história de uma forma um pouco mais lenta, onde a gente consegue apreciar melhor ali o cenário, onde se passa o filme, e o Denis Villeneuve ele tem uma direção precisa aqui nesse filme, onde ele consegue fazer com que as atuações, a fotografia, a montagem fiquem todos em uma única sintonia para que a gente consiga mergulhar de fato naquele mundo fantasioso aonde o filme se passa. Algo que talvez que não agrade tanto esse grande público seja essa forma lenta do Villeneuve contar a história desse filme. A história do filme ela não chega a ficar arrastada ao ponto de você perceber que eles estão enchendo linguiça, mas ele traz essa estética de uma história mais lenta e combina perfeitamente com a proposta do filme, pois como eu disse, assim a gente consegue entender melhor toda a temática do filme e apreciar aquele mundo fantasioso, aqueles cenários magníficos, que inclusive é outra coisa que é muito bem feita aqui nesse filme. Tanto os cenários que são feitos com computação gráfica, quanto os cenários que de fato foram construídos, os dois são muito bem feitos e essa mesclagem fica muito bem ao longo de todo o filme. Não é de hoje que a gente sabe que o Denis Villeneuve ele trabalha muito bem com a computação gráfica. E aqui no filme Duna eu até diria que é um dos melhores filmes onde ele trabalha a computação gráfica, principalmente por conta das cenas de ação, que são muito bem feitas. Inclusive, esse é um dos poucos filmes do Villeneuve que tem cenas de ação, que tem cenas de lutas. E as cenas de ação e as cenas de lutas aqui nesse filme, elas são minimamente bem coreografadas, e algumas cenas de ação, elas são extremamente envolventes, pois ele consegue construir muito bem toda a tensão e colocar pequenos elementos ao longo do filme, no caso ao longo do filme não, ao longo da cena de ação, onde você vai ficando mais tenso e você não sabe se aquilo vai ou não se desencadear em algo maior. A gente pode utilizar como, por exemplo, a cena onde o Paul Atreides, que é o personagem vivido pelo Timothée Chalamet, vê um daqueles vermes gigantes pela primeira vez. Aquela cena é construída de uma forma genial. A gente pode citar diversas outras cenas como exemplo. Que, se eu não me engano, esses vermes gigantes, eles têm o nome de Shiyuhulud, alguma coisa assim que eu não vou lembrar agora. E esses nomes que vão sendo apresentados pra gente ao longo de todo o filme é muito criativos. Tem o nome Akaris, que é o nome do planeta onde se passa boa parte da história, que é um planeta onde tem uma especiaria, que é uma substância que movimenta toda a trama. Tem o nome Atreides, que é o nome de uma das famílias mais importantes do filme. Então todos esses nomes e esses conceitos do filme, toda a mitologia que rodeia o universo de Duna é muito bem apresentado pra gente. Mesmo que você não tenha lido o livro ou tenha feito como eu, pesquisado algumas coisas à parte, você vai conseguir entender perfeitamente tudo o que está acontecendo. Eles utilizam alguns recursos narrativos que deixa bem didático para o grande público compreender a história e os conceitos do filme. É claro que para quem assiste bastante filme, consegue perceber que alguns recursos narrativos são um pouco batidos,
batidos, mas é a melhor opção que o roteiro conseguiu encontrar para explicar para o grande público, porque afinal de contas esse filme ele quer se vender como, digamos assim, o Senhor dos Anéis dos filmes de ficção científica. Infelizmente eu acho que ele não vai conseguir chegar a esse ponto, porque e eu quero estar muito errado, tá? Só para deixar claro, mas o filme ele não é algo tão fácil de se assistir, porque imagina o grande público chegando, vendo aquele cartaz do filme e vai adentrar na sala de cinema e se deparar com um monte de conceitos, um monte de nomes e um filme de mais de 2 horas e meia com a narrativa lenta. Não é algo fácil de se assistir. Eu preciso até confessar para vocês que quando foi chegando ali no terceiro ato, eu cheguei a dar umas bocejadas, mas algo que não me fez cochilar foram as reviravoltas que vão acontecendo ao longo de todo o filme e a trilha sonora que sempre te acorda ali e te joga dentro do filme novamente, que inclusive a trilha sonora desse filme é genial. Se o Hans Zimmer ele não ganhar o Oscar por Duna, vai ser uma das maiores injustiças dessa premiação, porque a trilha sonora, além de ela ser muito bem feita, ela combina perfeitamente com toda a estética e a proposta e o clima do filme. Você percebe que ela mescla ali com alguns tons de músicas épicas, onde se passa filmes do Antigo Egito ou da Grécia Antiga, ao mesmo tempo que ela tem alguns tons daqueles antigos filmes de space opera, que são aqueles filmes futuristas de ficção científica, ao mesmo tempo que ela também tem alguns tons ali de música tribais, que é muito utilizada, principalmente quando vai apresentar ali o povo nativo do planeta Acaris, que são músicas mais tribais. Então todas essas mesclas das trilhas sonoras, ela é muito bem feita e, como eu disse, às vezes ela te dá uma acordada e te joga novamente para dentro do filme. Já o elenco do filme aqui, todos mandam muito bem. O Javier Bardem e a Zendaya, eles aparecem bem pouco no filme, pelo que eles estavam divulgando, eu esperava uma participação maior deles, mas acredito que vai ficar mais para a parte 2. O Oscar Isaac, ele traz ali uma imponência e uma autoridade que o personagem dele precisava, ele manda muito bem aqui nesse filme. A Rebecca Ferguson também, ela manda muito bem, né, como sempre, mas o mais interessante da personagem dela é que, além dela ter ali uma certa imponência, ela tem uma fragilidade que é muito bem explorada na dose certa do filme, e o melhor de tudo é a relação dela com o personagem do Paul Atreides, que é o protagonista do filme, que ela faz meio que um papel de mentora dele. Já o Josh Brolin e o Jason Momoa, eles estão com a atuação ok, mas as melhores cenas de luta e de ação acontecem quando o personagem deles estão presentes, e o mais legal de tudo é você observar a interação que esses dois personagens têm com o personagem do Paul Atreides, que é o protagonista desse filme, interpretado pelo Timothée Chalamet, que inclusive ele manda muito bem aqui nesse filme. Além de ele segurar toda a carga desse protagonismo, ele manda muito bem, principalmente ali nas cenas mais dramáticas. Eu não vou dar spoiler aqui, mas tem uma cena onde ele coloca a mão dentro de um objeto, que é naquela cena que você percebe que o cara ele manda muito bem. Os vilões do filme, eles me decepcionaram um pouco, eu esperava um pouquinho mais deles, porque no final das contas, eles têm as mesmas características de diversos outros vilões de filmes de ficção científica, mas o Stellan Skarsgård, que ele faz o vilão principal, ele manda muito bem, ele tem ali a imponência dele, só que eu acho que o roteiro ele poderia ter explorado mais essa questão e a presença do vilão no filme. E algo que eu tinha esquecido de comentar com vocês é como a fotografia desse filme é muito bonita. O Villeneuve não é de hoje que você percebe que ele sabe explorar muito bem as cores em todos os seus filmes. E aqui no filme Duna ele vai alterando bastante ali as cores que ele vai utilizando, mas enfatizando muito principalmente o laranja e o azul, e essas cores faz alguns contrastes de luz ao longo de todo o filme que fica muito bonito de se ver naquele cenário futurista. Inclusive eu estava vendo algumas imagens em relação ao livro e você percebe que todo o design de produção do filme lembra alguns traços do livro. O figurino também é tudo muito bem feito, é tudo muito bonito. No começo do filme, algumas características e cores é mais enfatizada para cada povo diferente, só ali do meio pro final que fica meio bagunçado. Eu achava que eles poderiam pelo menos diferenciar ali mais as cores e os traços da roupa para a gente entender qual personagem faz parte de determinada cultura, mas são detalhes que no final das contas faz uma grande importância, faz grande diferença,
principalmente quando você vai visar ali atingir o grande público. Duna, ele é um filme que tem muitos pontos positivos e alguns pontos negativos, e um dos principais pontos negativos que mais pesou para mim foi eles não abordarem algumas discussões que o livro aborda, como por exemplo algumas questões políticas. O filme, no final das contas, ele fica focando muito mais naquela questão da jornada do herói e aquela questão do Paul Atreides ser o Messias, ser o possível escolhido que vai salvar toda a galáxia, que é algo que a gente já viu centenas de vezes. Uma coisa também que eu adorei nesse filme é toda a escala de produção, como tudo é muito grandioso e tudo muito bem feito, e você vê que o Denis Villeneuve ele tem um bom senso ali de escala, então você consegue mergulhar muito bem nesse filme. Eu vou parar de falar por aqui porque realmente eu gostei muito desse filme e eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião, e eu super recomendo que vocês vão lá, assistam esse filme porque vale a experiência dele em uma sala de cinema. Se vocês gostaram aqui do vídeo, se inscreve aí no canal, deixe o seu like, compartilha esse vídeo e ativa a notificação, porque assim você fica sabendo quando a gente lançar mais vídeos novos. Siga o Diário do Cinema também nas nossas redes sociais, que os links das nossas redes sociais vão estar todos aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês, e deixe aí nos comentários também o que vocês acharam do filme, que eu vou adorar saber. Então é isso, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.